Mateus capítulo 6, versículo 6 vai dizer assim, ó: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero que você esqueça aí da pessoa que veio com você, da pessoa que está do teu lado. Eu creio que o Senhor já viu falando na adoração. Mas eu também creio que o Senhor tem muito mais ao longo dessa tarde e da noite de hoje também. Então feche seus olhos, esqueça aí a pessoa que veio com você e se concentre em Jesus agora. Olhe para Jesus agora. Se pense, se veja com Ele. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Jesus. Senhor, o que seríamos de nós se nós não tivéssemos te encontrado? Jesus, o que seria de nós se a Tua mensagem não tivesse chegado até nós? Aonde estaríamos se não fosse a mensagem do Teu Evangelho? Provavelmente perdido nas soluções do nosso pecado. Mas pela Tua graça nós temos sido salvos. Dia após dia, Senhor, as pessoas dessa cidade têm sido salvas. E nós te agradecemos por isso. Jesus, eu te agradeço pela igreja de Antioquia aberta aqui hoje, Jesus, para preparar um povo para a intimidade e para te conhecer, Jesus, com mais paixão, com mais fome, com mais entendimento. Espírito Santo de Deus, eu te peço uma coisa, porque eu sei que toda minha oração pode ser errônea, e por isso o Senhor tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós por nós mesmos não sabemos orar, nós por nós mesmos não sabemos ter intimidade, e é por isso que o Senhor tem que cumprir o papel consolador de intercessor em nós e através de nós, Pai. Por isso nessa tarde eu oro para que uma só coisa, se eu posso pedir, Jesus, é para que não haja pedra, sujeira, embaraço no nosso coração, para que essa mensagem não caia, Jesus, nesses arbustos, nessa sujeira, nesse embaraço e seja esquecido. Mas eu oro para que os teus filhos ouçam a tua mensagem, caia em boas terras, produza frutos, e que as gerações que venham através de nós comam e bebam dos frutos e das águas que serão produzidas através desse conhecimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Espírito Santo, comece a testificar em nós a tua maravilhosa obra agora. Espírito Santo, nós te convidamos para falar conosco e para operar em nós agora, em nome de Jesus. Nós te convidamos porque você é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. Não há outra coisa que nós desejamos a não ser a tua presença. Não há outra coisa que nós queremos a não ser se parecer contigo. Não há outro anseio no nosso coração senão mostrar às pessoas quem o Senhor é, Jesus. Ainda que não haja palavras em nossos lábios, mas que as nossas ações, que a nossa vida transpareça quem Cristo é. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Fale conosco e nos perdoe, Jesus, por sermos tão falhos, tão pecadores, Jesus, por entristecer o teu coração tantas vezes, Jesus. Nos perdoe e nos ajude nessa tarde, Jesus. Nos ajude nessa tarde, Jesus. De mim mesmo não há nada que eu possa oferecer ao teu povo, Jesus. De mim mesmo não há nada que eu possa oferecer, e nós também não temos nada para te oferecer, Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para que te agrade mais. Não há nada que nós possamos fazer que justifique a sua obra. Não há nada que nós possamos entregar que faça valer a pena, Jesus, o que o Senhor fez. Nós reconhecemos que é por misericórdia e graça.
o fato de nós não termos sido consumidos pelos nossos pecados. Por isso, nessa tarde, Jesus, como miseráveis pecadores que nós somos, indignos do Senhor, é que o Senhor nos chamou e nos amou. É por sermos assim que o Senhor veio até nós, Jesus. Por isso nós te pedimos, para esse povo, fala conosco, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Jesus, que nosso coração pare de dizer, Jesus, até quando esse momento vai durar? Eu vejo alguns corações cansados aqui nessa tarde e esperava não estar aqui. Jesus te trouxe e entenda que Ele vai se revelar para você nessa tarde. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu oro para que as cadeias do nosso pecado sejam quebradas nessa tarde. Que as prisões que nós criamos sobre os nossos pecados, as nossas idolatrias, as nossas mentiras, as nossas vergonhas e iniquidades sejam quebradas nessa tarde. Eu oro para que o nosso orgulho, falta de perdão, amor ao dinheiro, as paixões dessa carne sejam quebradas de dentro de nós nessa tarde. Tira do nosso coração, Jesus. Tira do nosso coração, Jesus. Sara o coração do teu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, trarei cura sobre a sua terra. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor sare a nossa terra, Jesus. Sara a nossa terra, Jesus. Cura o nosso coração, Jesus. Eu oro para que a indecisão vá embora agora. A indecisão se permaneço ou não caminhando com Cristo. Eu sei que há pessoa aqui nessa condição. E Jesus te trouxe para te dar um checkmate. Ou vai ou racha. Jesus te chamou para ouvir sobre a intimidade dele. E é para esse lugar que Ele quer te trazer. Chegou o tempo da nossa adoração ser carregada com o Espírito e não com apenas a qualidade do meu som. Eu acredito que o Espírito Santo está comissionando alguns adoradores que estão reunidos nessa sala hoje. O Senhor está tirando a rotina. O Jesus está quebrando a rotina. A adoração não é uma rotina. A adoração não é parte desse culto. A adoração é um estilo de vida. Jesus vai quebrar ministros nessa tarde e provavelmente nessa noite. Para que você entenda que não tem a ver com a rotina que se criou. Não tem a ver com quanto tempo você já passou dentro dessa igreja ou em igreja. Tem a ver com quanto a adoração ainda é verdadeira no seu coração. Faz isso, Jesus. Faz isso, Jesus. Nós precisamos quebrar a tradição religiosa que nós criamos e conhecer o estilo de vida de adoração. O lugar secreto
não é um lugar para a igreja, não é um lugar do templo. O lugar secreto é um lugar dos filhos. Porque na igreja nós temos a multidão e nós temos os discípulos. A intimidade não é para a igreja, a intimidade é para os filhos. Por isso eu oro para que os olhos dos filhos que estão vendados pelo pecado, tira a venda hoje, Jesus. Abra os olhos dos órfãos e os faça enxergar que o Senhor está adotando nessa tarde. Por bom preço, mesmo não valendo nada, Jesus, por bom preço. Jesus, nós só queremos orar, nós só queremos falar contigo. Há tanto desprazer em nosso meio, há tantos olhos abertos em nosso meio. Espírito Santo, fala o que o Senhor quer falar, faz o que o Senhor quer fazer. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Abra os teus olhos. Toda a minha mensagem dessa tarde vai ser baseada nesse versículo. Nós vamos esmiuçá-lo. Tu, porém, quando orares, o primeiro princípio que nós precisamos entender é que a igreja, por diversos momentos, não está em oração. Quando Jesus vai falar a respeito disso, Jesus havia sido questionado a respeito de como é a oração, quais são os valores da oração. E Jesus, sendo indagado por esse entendimento, por essa pergunta, ele traz uma resposta, né? Quando tu orares, agora o apóstolo Paulo vai vir lá em Tessalonicenses e vai começar a dizer para a igreja: orem sem cessar, ore o tempo todo. Esse trecho desse texto, ele é engraçado porque o desejo de Cristo com os seus filhos sempre foi ter intimidade, sempre foi. Nesse momento, Jesus não está falando apenas para discípulos, Jesus está falando para muitos outros. Quando Felipe indaga Jesus, Jesus não estava apenas com os discípulos, ele estava com muitos outros que o seguiam. E o fato de estar com outras pessoas que não são discípulos de Cristo, é entender que nem todos vão orar, mas mesmo assim ele aceita morrer. É engraçado eu olhar para esse texto, porque quando nós pensamos a respeito do sacrifício de Jesus, nós já imaginamos que quando eu me entregar ao Evangelho, a minha vida inteira tem que ser dedicada a essa mensagem. Mas Cristo morreu sobre um povo que ele sabia que não oraria, não teria relacionamento, não teria intimidade. Mas o desejo do coração de Deus sempre foi a intimidade. Quer ver? Se nós olharmos para o Éden, quando Deus cria o homem, né? Ou melhor, quando Jesus dá voz à criação, e nós vemos o homem se levantando, o objetivo de Deus é fazer o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Então, quando nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, da própria Trindade de Deus, nós somos feitos imagem e semelhança não apenas em figura, mas muito mais a ver com imagem e semelhança em relacionamento.
Sabe por quê? A Trindade de Deus, diferente de nós, ela consegue ser unidade na diversidade. A Trindade de Deus não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas e ao mesmo tempo é a mesma pessoa. Quer ver uma prova disso? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, o favor que eu não mereço e a paz que excede a todo entendimento vem de Cristo. A consolação vem do Espírito. O Espírito é o consolador. O Espírito não é aquele que dá graça e nem paz, é aquele que dá consolo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo e a comunhão com o nosso Pai sejam convosco todos os dias. Já ouviram isso diversas vezes, né? E a comunhão. Deus não é graça, nem paz, nem consolo. Deus é comunhão. Então você consegue entender que a Trindade de Deus consegue ser unidade na diversidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em toda a Escritura, embora sejam diferentes operações, diferentes atividades em execução, é uma mesma pessoa. E em toda a Escritura, Deus sempre aponta para Ele mesmo. Nós vamos ver Jesus dizendo: eu sei que vocês querem estar comigo, mas eu vou enviar alguém melhor do que eu, o meu Espírito Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E aí quando o Espírito vem sobre nós, os anjos do céu começam a dizer: porque olham para os céus, da mesma forma que você veio ver, Ele voltará para vocês, o Espírito consolando o povo naquele momento. Uma outra prova, Jesus vai estar presente e fala: mas não olhe para mim, tudo que eu faço é vendo o meu Pai fazer. Então você enxerga que a Trindade de Deus o tempo todo está apontando para ela mesma. O Pai aponta para a obra do Filho, nele eu tenho prazer. O Filho aponta para o Pai, e o Filho aponta o Espírito aponta de volta para o Filho. A Trindade o tempo todo aponta para a própria Trindade em diferentes operações, sendo a mesma pessoa. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a Trindade de Deus sempre quis se relacionar com o homem. Então quando nós ouvimos de Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mais do que se parecer com Deus, o Senhor quis apontar e ser essa intimidade com o homem. Então você começa a entender que quando o homem peca, é muito mais baixo o negócio, o buraco é muito mais embaixo. Porque nós estamos entendendo o valor que Deus enxerga o que Ele faz. Nós olhamos para a Trindade e vemos a relevância da Trindade para ela mesma. Deus quis enxertar o homem. Não estou dizendo que Deus quis fazer do homem Deus, tá? Não estou dizendo que Deus quis fazer do homem parte da Trindade, não é isso. Mas estou dizendo que Deus quis se relacionar com o homem de igual modo. Deus quis se relacionar com a sua criação, quis apontar para a sua criação, quis ter prazer na sua criação, quis ter intimidade com a sua criação de igual modo. Você consegue entender isso? E quando o homem peca, mais do que está sujeito a morrer, mais do que está sujeito ao pecado, o homem está sujeito a viver longe de Deus. E esse é o maior problema. Esse é o maior problema. O problema nunca foi o pecado. Se o problema fosse o pecado, a árvore do conhecimento do mal não estaria no centro do Éden. O problema é a perca da intimidade. O problema é a perca do relacionamento. E quando o homem perde o relacionamento, o Éden no original significa portas abertas, né? Ou seja, portas abertas, Deus acessível ao homem, Deus sendo possível de se relacionar com o homem outra vez. Então, quando Cristo vem ao longo da história, morre no nosso lugar e traz de volta aí a acessibilidade a Deus através de Jesus Cristo como intermediador entre nessa nova aliança, mais do que trazer o seu reflexo, a semelhança de Cristo, Jesus está trazendo de volta o Éden ao coração do homem, novamente portas abertas sobre o homem. Você está entendendo como também é muito mais profundo? Então é isso que Deus quer fazer, é por isso que Cristo vem na cruz e se oferece no madeiro. Tem muito mais do que pagar pelo teu pecado, tem muito mais do que se entregar em seu lugar. Tem a ver com querer
se relacionar com o homem. E isso para mim é o que pesa mais. Isso para mim é o que pesa mais. Porque você pode olhar alguém na rua, alguém que, não sei, cometeu algum crime, você pode querer ajudar essa pessoa, talvez dar roupa para ela, limpar essa pessoa, dar banho, ajudar ela a mudar de vida, e ela vai embora. Você cumpriu com o teu papel. Cristo poderia ser dessa forma. Cristo poderia ter lá nos ajudado, limpado nossas feridas e teria cumprido o teu papel. Mas não. Cumprir o papel não era o cerne da vontade de Deus. Cristo queria a intimidade. E para ter a intimidade, pagar o preço pelo nosso pecado, foi apenas o preço que ele teve que pagar. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, mais embaixo, eu quero que vocês enxerguem que é mais embaixo a obra de Cristo. E se Deus quer se relacionar com o homem, se esse era o seu maior objetivo, ainda assim haviam aqueles que não orariam, não se relacionariam. Então você começa a entender que quando nós não nos relacionamos com Deus, nós mais do que pecamos, nós deixamos e abandonamos o cerne do que Cristo queria restaurar conosco. Então a intimidade com Cristo é necessária para a igreja, é importante para a igreja. E gostaria muito que o início da indicação, da orientação de Jesus não fosse essa: tu porém quando orares, tu porém em todo tempo orando. Era o que eu gostaria de ler Jesus dizendo. Mas infelizmente nós estamos nessa igreja, na igreja em que nem todos oram, nem todos se relacionam com Deus. Mas nós vamos orar para que nessa tarde o Senhor desperte corações aqui que queiram se relacionar com Jesus, queiram ouvir a voz de Deus e queiram ter intimidade com o Senhor, tá? Então o primeiro ponto é esse, tá? Nós estamos numa igreja que não ora. Nós fazemos parte de um povo que não se relaciona, tá? Segundo ponto, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Por que Jesus vai trazer dessa forma, né? É necessário mesmo fazer desse jeito, né? Por quê? Jesus é judeu. Jesus é um judeu, né? Quando Jesus vai lá e encontra a mulher samaritana, o que acontece? Jesus vai lá e encontra a mulher samaritana, ela está lá, né? E ela fala a respeito da água e tudo mais. A gente vê como Jesus se apresenta até mesmo para os não-judeus. Mais uma vez, Jesus vai vindo se apresentando e Jesus começa a dizer, né, a respeito de quem era ele, né, de uma forma totalmente figurativa, né, e da água que ele queria oferecer para ela. E além disso, Jesus em outros episódios, inclusive bem semelhantes, vem continuando falando, ei, você aí, por que você, judeu, vindo até mim falar comigo, faz dessa forma? Eu sou samaritano, e aqui os samaritanos adoram no monte. Nós adoramos no monte, porque no monte é onde nós acreditamos que o nosso espírito pode ser ouvido pelos espíritos dos céus. Você, porém, vai lá no templo para que todos te vejam e ora no templo. Mas Jesus vai realmente enfatizar: vocês não sabem o que vocês oram no espírito, mas vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus diz isso? Porque os samaritanos adoravam falsos deuses naquele período, acreditavam na figura de um Deus nos céus, mas não conheciam quem Deus era. Então eles adoravam em espírito, eles eram fervorosos em espírito. E Jesus pega e diz: vocês estão certos em adorar em espírito, mas vocês adoram Deus errado. E entenda, não julgue os judeus, a salvação virá dos judeus. Quando Jesus diz isso, ele está incitando sobre ele mesmo: a salvação virá de mim, eu sou judeu. Você está me chamando de judeu? Mas é do judeu que a salvação vai vir. E aí Jesus vai apontar para o judeu. O judeu, diferente do samaritano, que adorava em espírito verdadeiro, mas só no espírito, ele não adorava com verdade, ele não sabia o que adorava, diferente do judeu,
que adorava para que todos vissem no monte, no templo. Inclusive é citado a respeito disso em Tessalonicenses, vai dizer: quando orares, não sejam como aqueles hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos por todos os homens, antes fecha a tua porta e ora o Deus secreto. Tá? Nesse versículo aqui, Jesus está enfatizando justamente isso. Ao mesmo tempo que Jesus negligenciava aquilo que eles adoravam, os samaritanos, porque não havia a verdade, mas havia a verdade apenas no espírito, mas não havia fundamento naquele espírito. Jesus olha para o judeu, vê verdade na adoração do judeu, mas não se agrada. Por quê? Porque o judeu, embora adorasse o que eles conheciam, o Deus verdadeiro, eles não o adoravam em espírito. Eles não conheciam o espírito. Até porque o Espírito ainda não nos havia sido apresentado, senão usado pelos profetas. Isso é louco a gente pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque o samaritano era mais espiritual que o judeu. Mas o judeu era mais verdadeiro que o samaritano. E é o que Jesus vai pegar e vai dizer: mas chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão com o espírito do samaritano e com a verdade do judeu. Chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E esses são os que buscam ao Pai. Então, é sobre esse fundamento que Jesus vai começar a dizer a respeito da porta fechada. O objetivo de Deus nunca foi que você literalmente fechasse a porta do teu quarto. Mas o que Deus sempre quis é que você não profanasse a intimidade com Ele. A intenção do teu coração vale muito mais que a tua aparência. Tá? Eu posso subir nesse púlpito e parecer um cara incrível e não ter intimidade com Deus. Eu posso fazer um show e ainda o Senhor não se agradar da minha adoração. Pode parecer incrível uma pregação aqui e ainda assim Deus não se agradar. Porque a aparência não justifica o relacionamento. Aparências não justificam o relacionamento, tá? Então, o que Deus estava querendo fazer e o que Deus está querendo fazer com o seu povo é mais do que trazer espiritualidade, mais do que trazer apenas a verdade. Deus quer trazer o espírito e a verdade. Ele quer trazer o espírito e a verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, tá? O que Cristo quis nunca foi que você fechasse a tua porta literalmente para orar na intimidade, porque a nossa geração hoje fecha a porta do nosso quarto, ora o Deus secreto, Deus se revela, e a primeira coisa que ela faz é abrir a porta e postar sobre a intimidade que ela recebeu e a revelação que ela recebeu de Deus. Você entende como nós profanamos o lugar de intimidade? Você entende? Nós vamos para o quarto, recebemos uma revelação de Deus e já vamos compartilhar com as pessoas a revelação que Deus me deu. Mais uma vez, eu posso fechar a porta do meu quarto, mas eu continuo como se aquele que estivesse orando no templo, sendo visto por todos os homens. Enquanto a palavra produza primeiro efeito em você, ela não deve ser compartilhada com ninguém. Enquanto você não tiver testemunho para essa mensagem, é importante que ela permaneça no seu coração. Enquanto essa verdade não for vida em você, enquanto essa paulada não transformar você, não espere que ela transforme outra pessoa. Porque o pão de hoje é de hoje, é para você. O pão de amanhã é para outro. Provavelmente a palavra que Deus está te gerando hoje, provavelmente ela vai ser usada para outra pessoa. Mas espere o Espírito gerar ela em você. Às vezes nós somos mais impulsionados para que as pessoas saibam o que nós recebemos do que nós mesmos recebemos de Deus o que nós recebemos. Você entende isso? Às vezes nós somos mais motivados a estar em intimidade com Deus para poder oferecer algo para as pessoas do que propriamente cultivar uma vida com Deus. Às vezes nós fazemos mais para que as pessoas recebam algo de mim do que eu mesmo germinar algo em mim mesmo de Deus. Tá? Então o que Deus está querendo fazer aqui com o povo é mais do que fechar a porta. É como se fosse uma simbologia que Jesus está querendo trazer aqui. Fecha a porta do teu quarto para orar a Deus. Cara, guarda no teu coração o que eu vou falar com você. Guarde com você o que eu vou te revelar. Permaneça com você. É para
você, tá? E é isso que Jesus está enfatizando aqui. E outro ponto, começa a dizer: e orarás ao teu Pai que está em secreto. E orarás ao teu Pai que está em secreto, tá? Cara, mas Deus não está visível em qualquer lugar, eu não vejo Deus. Eu vejo Deus. Provavelmente você sentiu a presença de Deus nesse ambiente aqui enquanto nós adorávamos. Provavelmente Deus pode estar falando com você ao longo da minha mensagem. Deus está aqui. Mas se Deus está aqui, Deus não está no secreto? O lugar de Deus não é no secreto? Eu quero explicar algo para vocês. O sol, ele nasce sobre justos e injustos. A chuva desce sobre justos e sobre injustos. A presença dele está nesse ambiente. E ainda que você não queira, você vai sentir a presença dele. Porque ele está aqui. Só que Deus estar aqui e Deus querer estar com você é bem diferente. É bem diferente, tá? Então o que eu quero enfatizar aqui não é esse ambiente onde nós estamos aqui para ouvir mais de Deus. Eu não quero estar no ambiente onde Deus vai falar algo. Eu quero estar no lugar onde Deus quer estar. Eu não estou dizendo que Deus não quer estar na comunidade. Deus opera na comunidade porque a comunidade é bíblica, ela é necessária. A família de Deus é importante. Só que o que Jesus vai orar, e Jesus não ora, não te ensina a orar para que toda a comunidade. Jesus te ensina a buscar Deus no secreto. Então o pão que está sendo distribuído aqui hoje é para o coletivo. É para saciar a fome do povo. Mas Deus pode te dar um pão que eu não posso te dar. Deus pode te dar e te suprir uma sede que eu não posso suprir. Muitos de nós viemos para os cultos para receber uma palavra de Deus, para ser abastecido para essa semana, e para o domingo que vem eu receber uma outra mensagem que vai me abastecer para aquela outra semana. O que Deus quer fazer é te dar de um pão e te dar de uma água que você não dependa dos cultos. Cara, Deus vai distribuir aqui, ó. Deus vai distribuir. Mas provavelmente daqui 2 semanas essa mensagem vai ser retida no teu coração. Se você entender que o coletivo é importante, mas ele não sustenta a tua vida de intimidade. O que sustenta a tua vida de intimidade não é o Deus do coletivo, é o Deus do secreto. O que sustenta a tua intimidade não é o Deus que se apresenta coletivamente. Porque coletivamente Deus se apresenta a todos, como Ele se apresentou em Êxodo 19 para todo o povo. Mas o Deus do secreto te marca para sempre. Quer ver um exemplo? Nós temos uma multidão que andava com Jesus. Jesus deu pão só para os discípulos? Não, Jesus dá o pão para o coletivo. Jesus sacia a fome do povo. Mas daqui a pouco Jesus vai ter que dar mais pão para saciar a fome do povo mais uma vez, porque o povo continua tendo fome. Mas para 3 discípulos, Jesus sobe no monte, se transfigura e mostra a afeição de um ser celestial. A partir desse momento, Pedro, Tiago e João não dependiam mais do pão do homem. Eles dependiam de Deus. Essa é a pegada que eu quero que vocês entendam. Entendeu? O pão coletivo ele é bom e ele é importante para que todos comamos juntos. Mas o que te faz sobreviver é o pão que é entregue para você no secreto. Esse é o pão que você precisa. O pão dessa nova aliança. Eu acho incrível essa passagem que Cristo vem e se transfigura no monte, porque é muito engraçado, porque tem 3 discípulos aqui, o que eles querem fazer? Eles querem montar uma tenda e morar ali. Vocês vêm para o culto e querem ouvir uma mensagem e querem ir embora, porque vocês têm que ir para casa, vocês têm que comer depois, vocês têm um compromisso depois aqui. Mas no lugar de intimidade, o secreto, você não quer ir embora, você não quer sair. Porque no lugar de intimidade você conhece um Deus que não se apresenta no coletivo. Você conhece um Deus que só se apresenta no secreto. E o lugar de Deus, quando Deus se revela para Pedro, Tiago e João, no barquinho, brincadeira, naquele monte,
E eles veem um ser celestial. O que eles fazem? Eles se prostram diante de Deus. Falam: Senhor, deixa eu construir uma tenda, eu quero ficar aqui. E por que ele usa a tenda como referência? Porque ele acreditava na mesma referência de Davi, porque eles também eram judeus. Qual que era a referência de Davi a respeito de adoração? Tenda. Eles queriam ficar ali adorando aquele Deus. Eles queriam ficar ali prostrados em adoração, diante daquela glória que eles estavam vendo. Então isso quebra provavelmente a sua dúvida. Pô, será que no céu eu vou ficar só orando? Né? Será que eu vou ter prazer nisso? Cara, quando você enxerga Deus, você não vai querer outra coisa. Você vai querer montar uma tenda e ficar ali adorando a Ele 24 horas. Porque é o prazer de Deus em você e não o seu prazer em Deus. Você entendeu? E é por isso que eles queriam construir uma tenda. Mas Jesus não deixa. E aí o que acontece? Eles se prostram, né? Elias e Moisés aparecem em seguida ao lado de Jesus e se prostram. Por que essa cena acontece dessa forma? Né? Já perguntar por que Moisés e Elias, né? Há sim o fato de não serem os homens evidencialmente mortos na escritura, né? A gente não vê o corpo de Elias e não vê o corpo de Moisés também, né? Há esse pressuposto. Mas eu quero ser espiritual, né? E quando eu ouvi isso eu achei incrível, né? Por que Elias e Moisés? A gente vai ver várias situações como as pessoas citavam Elias como profeta. Qual era a representação de Moisés? Lei. Porém, diante de Cristo, a nova aliança do sangue, até a lei e os profetas têm que se prostrar. Diante da nova aliança do sangue de Cristo, até a lei e os profetas precisam se prostrar. E não somente a eles, a igreja também. Pedro, Tiago e João são um reflexo da igreja. Essa é a cena histórica. Essa é a cena histórica, marcante da igreja, em que a lei, os profetas e a igreja se encontram e todos se prostram diante do rei. Esse momento da escritura é incrível. Eu quero que vocês guardem ele dessa forma a partir de agora. Vejam mais sentido nesse momento. Só um adendo, tá? Por isso é muito importante, gente, a gente entender esse propósito de Deus com o homem, tá? Então, por isso, fecha a tua porta, o Deus secreto, para conhecê-lo. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E o pai que te vem em secreto te recompensará. É legal, né, que a gente pensar, pô, além de eu orar, Deus vai me dar uma recompensa, né? Vou ter uma recompensa. Mas se nós paramos para pensar a respeito da recompensa que nós vamos receber de Deus, nós temos que partir do pressuposto de que o que Deus pode me dar mais do que Ele já tenha me dado? Um carro, uma casa, uma bênção, um dinheiro, um trabalho melhor, um recurso financeiro sobre as minhas mãos? Que recompensa Deus pode me dar? O meu galardão no céu quando eu morrer? Será que a minha intimidade produz galardão? Não sei, não vou efetivar isso. Porque quando nós vamos falar a respeito de galardão, nós vamos ver galardão segundo as minhas obras e não segundo a oração. Entendeu? Então eu posso entender que esse versículo não está falando de obras. A recompensa que ele está falando aqui não é segundo as obras, porque ele está falando da oração. Então qual é a recompensa que nós recebemos do lugar secreto? E eu quero que isso seja gerado no teu coração. Sabe quando você abre o teu Facebook e vê aquela legenda, aquela foto bonita, e a pessoa fala assim: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está chegando a minha hora, né? Está vindo de Deus, né? O melhor tempo da minha vida está chegando, o melhor de Deus já está vindo, está chegando para mim. A bênção que eu esperei, a bênção que eu jejuei, a campanha que eu fiz por 7 semanas, está chegando essa bênção. A recompensa do meu sacrifício de jejuar e orar está chegando sobre mim. O melhor de Deus está vindo. Vocês já viram uma legenda mais ou menos assim, né? Na verdade, o melhor de Deus, ao meu entendimento, já veio. Não há algo que Deus possa te oferecer mais do que Ele já ofereceu. Porque se Deus já ofereceu tudo, o tudo de Deus deveria ser tudo para você também.
Não há algo que possa vir de Deus. O melhor de Deus não está para vir. O melhor de Deus já veio, já morreu no madeiro por mim e por você. O melhor tempo da sua vida não vai chegar. O melhor tempo da sua vida já veio. Ele já se apresentou para você. Ele é o próprio melhor tempo da sua vida que você não está enxergando. Você acha que o melhor tempo da sua vida vai ser quando você for promovido no teu emprego e você vai poder viajar porque você vai ter dinheiro para isso, ou quando você encontrar alguém com quem você vai se casar e construir uma família, e aí você vai viver o melhor tempo da sua vida. Não, Ele é o melhor tempo, e quando você o conhece, você conhece o melhor tempo da sua vida. Eu sem Deus não era ninguém, agora que eu conheci, eu vivo os melhores anos da minha vida, e vou viver os melhores anos da minha vida com Ele, porque Ele é os melhores anos. Ele é o Senhor, Ele é a recompensa, Ele é a bênção, Ele é o tesouro. Está entendendo? Não há uma recompensa maior do que Ele mesmo. Nós não somos o centro do Evangelho. Deus é o tesouro do Evangelho. Deus é a dracma que eu varri a casa inteira para encontrar, e me alegrei quando encontrei. Deus é o motivo de eu encontrar algo. Deus é aquele algo perdido no meio de um terreno, e eu compro aquele terreno só para ter aquilo. Deus é essa pessoa. Não existe outra recompensa. E o Pai que te ouve em secreto te recompensará. A recompensa do seu secreto é o próprio Deus. Já imaginou aquele estilo de vida como de Pedro, em que ele passava e a sua sombra curava os enfermos? Ele orava e pregava e 3.000 pessoas se convertiam. Cara, que estilo de vida. Jesus, quando é que o avivamento virá sobre mim e eu vou viver esse tempo como de Pedro? Cara, o melhor tempo de Deus já veio. Ele já se ofereceu. Ele já morreu no madeiro por mim e por você. Ele continua sendo a recompensa. Ele continua sendo esse segredo de curar os enfermos com a sombra. Ele continua sendo o segredo de pregar e 3.000 pessoas converterem. Porque Ele é o tesouro da pregação e da mensagem do Evangelho. Quer ser com Pedro, fazer isso? Vai para o teu lugar secreto. Fecha a tua porta. E o Deus que está em secreto te recompensará. Tranquilo até aqui, gente? Estamos bem ou não? Legal. Eu já estou acabando já, tá? Para a gente ir para a próxima aí. Vamos dar um intervalinho e a gente vai para a próxima. Se estiver chato, vocês falam que a gente para. Primeiro ponto que eu quero tratar de um extra versículo, apenas umas dicas práticas para você. Nós falamos um pouquinho sobre espírito e verdade, o segredo da porta fechada. Falamos um pouquinho a respeito de Deus como recompensa. E outro ponto que eu quero tratar aqui. O segredo do lugar secreto tem a ver com ouvir e não falar. E essa é a parte mais difícil do lugar secreto. Porque ouvir a Deus envolve tempo. Ouvir a Deus envolve espera. Sabe quando você fala com alguém muito afobado e você quer falar e a pessoa não para de falar? Quem conhece alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim. Minha mãe é assim, cara. Eu quero falar, mas ela não deixa. Só ela quer falar. Só se eu quer falar, se eu falar também. Já viu esse momento? Então, a gente é essa pessoa com Deus. Só a gente quer falar. E aí quando a pessoa começa a falar, você fica lá. Tá. Aí, minha vez, posso falar? Aí você começa a falar. A gente é bem assim com Deus, tá? A gente é muito bom em falar, mas a gente é muito ruim em ouvir. Porque ouvir envolve espera, envolve paciência. Se nós não temos paciência com o nosso amigo, que estamos vendo e ouvindo pessoalmente, que dirá Deus, o qual nós não estamos vendo nem enxergando? Nós não temos paciência com Deus.
Nós acreditamos que Deus satisfará os desejos do nosso coração. Mas eu oro para que nessa tarde seja quebrado esse entendimento sobre satisfazer os desejos do teu coração, quando você entende que Ele mesmo é a recompensa do teu coração. E sobre esse pano de fundo, cara, não tem o que fazer. A chave é ouvir. A chave é ouvir. Quantas decisões nós já não quebramos a cabeça porque nós não ouvimos a voz de Deus? E não espere ouvir a voz de Deus de forma audível. Muitas das vezes o Senhor vai se revelar para você nas Escrituras. Muitas das vezes o Senhor vai apenas dizer para você esperar. Muitas vezes Deus simplesmente vai ficar em silêncio para que você continue. Para que você continue. Continue ouvindo a voz de Deus. Continue esperando o tempo de Deus. E nós achamos que enquanto nós esperamos, nós devemos ficar parados e abandonar tudo aquilo que eu estou fazendo. Se nós olharmos para Noé, a gente estaria muito ferrado. Porque Noé construiu uma arca quase 100 anos. E a gente vai olhar, Noé ouviu a voz de Deus e construiu uma arca, foi embora. Não, Noé passou um tempão, cara, construindo uma arca. E nesse processo envolve ouvir. Quantas vezes ao longo desses anos você acha que ele esperava? Deus, quando vai chover para a gente picar a mula daqui? Quando é que vai chover para a gente ir embora logo? Esperar envolve paciência. Envolve paciência. Mas paciência também é um fruto do Espírito. E aquele que anda no Espírito não tem problema em esperar ouvir a voz de Deus. Porque enquanto nós esperamos que Deus faça algo, nós podemos fazer outras coisas, como construir uma arca. Enquanto você espera ser enviado para as nações, você pode construir uma arca aqui hoje. Enquanto você espera que Jesus te envie para algo, ou te faça viver um tempo que Jesus já disse para você que você vai viver, construa a arca. Nós achamos que o fato de Deus ter me chamado como missionário me impede de construir o reino de Deus numa comunidade local hoje. Não. Intimidade e propósito está ligado com espera. Aprenda a ouvir a voz de Deus e a esperar Deus fazer. Aprenda a esperar Deus fazer. Enquanto nós esperamos, nós nos relacionamos. Muitas das vezes, nós nos prendemos tanto a algo que nós queremos com Deus, que este é o meu motivo de ir para o lugar secreto. Enquanto você buscar Deus pelas motivações erradas, você nunca vai receber as respostas certas. Enquanto nós buscarmos a Deus pelo que Ele pode fazer, nós nunca vamos encontrar Deus por quem Ele é. Enquanto Deus falar comigo que vai fazer algo e eu não vejo isso acontecer, cara, Deus vai fazer outras coisas nesse tempo. O pão de hoje é de hoje, o pão de amanhã é de amanhã. Ouça a voz de Deus e aprenda a esperar. Intimidade tem a ver com isso. Você acha que as pessoas, quem aqui é casado? Algumas pessoas são casadas, que a pessoa que está ao teu lado é perfeita? Não, muitas vezes. Ô, faz essa cara, hein? Brincadeira. Ele fez uma cara de apaixonado aqui agora. Eu te salvei agora, cara. Tô brincando. Brincadeira. É perfeita a pessoa que está do teu lado? Não. Provavelmente você já orou para essa pessoa do teu lado. Deus, muda ele, Jesus. Faz ele descer a tampa do vaso lá, Jesus. Faz ele parar de bater a escova de dente na pia, Jesus. Né? Provavelmente já orou por alguma mudança no teu cônjuge. Falou, Deus, faz esse varão parar de beber, Jesus. Parar de fumar, Jesus. Converte esse homem, Deus. Converte essa mulher, Jesus. Não é verdade? A gente faz assim. E a gente muitas das vezes não é paciente para esperar o processo do outro. Muitas das vezes nós somos assim com Deus também. Muitas das vezes nós não esperamos o nosso processo e queremos que Deus já nos use inexperientes impropriamente para fazer algo para Deus. Cara, se Deus hoje colocasse em você uma bagagem que você pediu para Ele há 5 anos atrás, para pensar, você não teria suportado. Você não teria suportado. Porque a intimidade com Deus também produz sabedoria. Porque a sabedoria vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me move a agir conforme a vontade dEle. Está entendendo? E esses são os segredos, lugares de intimidade. Então, a intimidade, o lugar secreto tem a ver com ouvir mais do que falar. E para encerrar,
O segredo do lugar secreto também produz obediência radical. Se o teu lugar de intimidade não produz obediência, você não entendeu a mensagem. Se o teu lugar de intimidade com Deus não te leva mais para perto de Deus, você não entendeu o lugar de intimidade. Nessa tarde, provavelmente nós estamos conhecendo Cristo como Ele é. E talvez até mesmo nós tenhamos nos convertido a um Jesus que nunca existiu. Mas nessa tarde, eu creio que Jesus está se revelando como Ele é, mostrando que você não merecia, mas Ele te justificou. Você não merecia, mas Ele te deu graça, Ele te salvou. Você não merecia, mas Ele te justificou. Você não merecia, mas Ele está te santificando. Você não merecia, mas Ele te adotou. Você não merecia, mas Ele veio sobre você. Você não merecia, mas Ele te deu o seu Espírito. Nós não merecíamos, mas Ele está em nós. E se Ele está em nós, mesmo não merecendo, eu vou viver para a glória dele, ainda que eu não mereça, ainda que eu nunca tive nada a ver e tinha feito ele levar a um madeiro para morrer em meu lugar, a minha vida vai ser radical em obediência, custe o que custar. Eu não vendo a minha fé, eu não negocio os meus valores, nem por emprego, nem por mulheres, nem por pessoas, nem por ninguém, ainda que eu ame, ainda que eu queira, ainda que eu deseja, ainda que meu bolso seja cheio de dinheiro, Cristo não vale o que eu tenho. A mensagem é tudo que eu tenho e eu a entrego por tudo, custe o que custar. Obediência vale mais. A obediência vale mais. A obediência vale mais. Jesus te chama para um discipulado pessoal nessa tarde. Jesus te chama para um discipulado só você e Ele. Amém? Fica de pé, vamos orar.